Diário Saúde. Saudações a toda a audiência do Sistema Diário do Sertão. Hoje nós vamos falar na nossa coluna sobre um tema bastante interessante, que é a questão do evento súbito, o evento cardíaco súbito. Então, hoje nós sabemos que já existe um grande conhecimento na área médica sobre isso, inclusive com a possibilidade de mudança de prognóstico, ou seja, mudança de desfecho, mudança do desfecho final para eventos cardíacos súbitos. Em vez do paciente, digamos, evoluir a óbito, a depender do tipo de arritmia que ele se encontra, ele pode ser, digamos, trazido de volta, pode ser salvo a partir de algumas medidas e com a utilização de alguns equipamentos que hoje a gente já conhece. Estamos aqui com o Dr. Itapuã Boto, que é médico cardiologista e arritmologista, ou seja, especialista em arritmia cardíaca, com formação pelo INCOD São Paulo. Dr. Itapuã, qual seria a principal arritmia fruto de um infarto agudo do miocárdio que poderia levar a uma morte súbita de uma pessoa? Temos dois tipos de arritmia. Taquicardia ventricular, a principal, que leva a uma degeneração para uma fibrilação ventricular. Todas as duas arritmias são chocáveis, elas podem ser tratadas com um desfibrilador a tempo hábil, né? E o paciente pode retornar à vida com a desfibrilação, né? Ou a cardioversão. Isso depende também de aparelhos e quanto mais rápido o atendimento, mais a probabilidade dele voltar às suas atividades normais. Dr. Itapuã, qual seria a causa mais frequente, né, desse tipo de arritmia que pode levar a uma parada cardíaca e uma morte súbita? Então, por exemplo, a sequência seria a síndrome coronariana aguda, que a gente conhece como infarto do coração, infarto do miocárdio, levando a uma arritmia, levando a falta de débito cardíaco, ou seja, o coração não bombeia mais, e pode ir levando a uma morte súbita. Então, no final, o que leva à morte é a arritmia fruto do infarto. Quais seriam essas arritmias e como a gente poderia fazer para mudar esse desfecho? Esse tipo de parada cardíaca que nós chamamos que leva à morte súbita, a gente tem uma dicotomia em idade. Abaixo de 35 anos, a gente tem uma alta probabilidade de ser genético o problema, e acima de 35 anos, a probabilidade altíssima de ser um problema causado por coronariopatia, obstrução coronariana e infarto agudo do miocárdio. E como é que a gente utilizaria, como seria essa questão desse choque tão famoso? A gente sabe que existe um programa mundial, um programa de treinamento, né? Promovido pela American Heart Association, Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. Mas como seria esse treinamento para pessoas não médicas e para profissionais de saúde não médicos? Nós temos um dispositivo chamado de desfibrilador externo automático, que abreviando chama-se DEA, mas comumente chamado de DEA, que tem que estar disponível em ambientes com alto fluxo de pessoas, né, por conta de aumento da probabilidade de ter esse problema com um maior número de pessoas, em estádio de futebol, em eventos de grande porte. Esse aparelho, com pessoas treinadas, ensina a colocar as pás do aparelho. O aparelho vai reconhecer a arritmia e pedir para o pessoal se afastar. O próprio aparelho vai dizer se vai ocorrer o choque ou não, ou se continuar massageando por um tempo, ele vai reavaliar o ritmo do paciente para chocar, e o paciente, provavelmente, dependendo do tratamento mais precoce possível, voltar à vida. Aqui nós temos um aparelho. Esse aqui é um aparelho mais complexo, porque esse aqui é um cardiodesfibrilador, ou seja, o DEA está contido numa das funções desse aparelho, que é um aparelho para o profissional médico. Nós estamos aqui no ambiente de um hospital. Como é que seria a utilização do DEA especificamente, que a função DEA está contida nesse aparelho mais complexo, mas para o público, em aeroportos, em estádio de futebol, em ambientes de grande circulação de pessoas, teria o equipamento unicamente DEA, né? Que seria utilizado por pessoas da população treinada ou profissionais não médicos. Como seria aqui?
Então, você ligaria o aparelho, colocaria as pás, que são as pás adesivas, no tórax do paciente, do lado esquerdo e do lado esquerdo e um pouco na frente do lado direito, ele formando aquele eixo para o choque do coração. Automaticamente ele vai respondendo, falando para o operador do DEA o que é que tem que ser feito. Ou seja, o próprio aparelho reconhece a arritmia e diz o que fazer, não é isso? Isso. Ele vai dizer: o paciente está em taquicardia ventricular, se afaste para o primeiro choque, aperte o botão de choque. Aí o acionador vai apertar o botão do choque e o aparelho vai definir, vai fazer uma nova análise do eletrocardiograma do paciente para ver se ele ainda está em ritmo que precisa de choque ou se ele voltou a bater no ritmo próprio do paciente. No treinamento a gente veria, né, quem fizer um treinamento nesse tipo, que após o choque, que não é qualquer tipo de choque, é um choque específico, com carga estudada, um tipo específico de chama bifásico, né, choque bifásico, carga de 120 a 200 joules, 120, não é isso? A 200? Isso. Segue-se um ciclo de massagem cardíaca. Então existe todo um treinamento para isso, especificamente. Tá aqui o aparelho, certo? O Dr. Tapan vai ligar aí para demonstrar para a gente. Ligando aqui, ligando em modo de DEA, ele já pede para colocar as pás e colocar no peito, no lado direito anterior e no lado esquerdo abaixo do mamilo esquerdo. E aí ele vai fazer essa análise. Fazendo essa análise, ele vai indicar o choque ou não, né, do aparelho. Uma coisa importantíssima é que na hora que ocorrer esse tipo de parada, o paciente passar mal e estiver desmaiado e é uma suspeita de parada cardíaca, imediatamente ligar para os órgãos responsáveis, o SAMU ou o órgão que esteja do Corpo de Bombeiro ou SAMU, a equipe médica que esteja responsável por aquele setor, e enquanto isso o DEA já vai agindo, e se precisar de choque, vão existir choques até a equipe mais treinada e capacitada chegar para salvar a vida do paciente. Isso é importante. Muito bem. Obrigado pela presença aqui, pela participação. Agradecer as orientações para a população. A audiência do Sistema Diário agradece. E até a próxima com novas dicas em saúde e orientação em saúde. Muito obrigado. Diário Saúde.